Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, hoje é um dia ruim. Ruim para quem? Para mim. Eu resolvi, agora falando sério, parar de apenas falar mal de finanças e eu vou ensinar um pouco de finanças para vocês. Mas para eu ensinar finanças para vocês, seguindo a linha desse canal e seguindo de que eu não sou um analista financeiro, eu não sou um consultor de investimentos e eu não me importo com as finanças pessoais de vocês, eu vou tratar finanças como ciência. Isso é possível? Infelizmente sim. Agora, parando de tirar sarro, a crítica desse canal não é ao ato de poupar, não é ao ato de investir, ou não é ao ato, à existência de consultores financeiros. Evidentemente não. Quem viu a live viu o que eu disse, de que finanças é uma ciência, parte da economia, e na introdução do curso, nos conceitos básicos do curso de microeconomia, que está aí para membros, eu já deixei claro de que existem 4 ramos da economia, ao meu entender, e que alguns autores econômicos divergem sobre isso, tal, braços, podemos chamar de braços, ramos. Existem várias matérias dentro da economia. Existem contas nacionais dentro da macroeconomia, econometria, estatística aplicada. Econometria e estatística aplicada podem divergir, certo? Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: existe o ramo de macroeconomia, o ramo de microeconomia, o ramo de economia política, Ecopol, e finanças. Tá? Todas conversam entre si porque são recortes da realidade. Tá? Dentro de finanças, nós temos as finanças corporativas, que é o que realmente um financista econômico deve saber operar, né? Que também pode operar no mercado financeiro, porque você tem a finança tesouraria, né, para a empresa ganhar na tesouraria, e você tem uma derivação das finanças, que são as finanças pessoais, que se confunde muito com a administração orçamentária pessoal. Muito bem. Nisso, eu vou tratar com vocês termos e nomes e nomenclatura de finanças, para tirar um pouco da névoa que há desses discursos cheios de marketing. Tá? Eu não tenho corretora, eu não tenho banco de investimento, eu não tenho nada disso, eu não recomendo nenhum, nem deixo de recomendar algum, vocês fazem o que vocês quiserem, conversem com investidores de vocês. Esse vídeo não é sobre investimentos, esse vídeo é sobre a ciência financeira. Então, vocês façam o que vocês quiserem. Se eu falar algum termo que vocês acham que é pejorativo à arte de poupar ou investir, não é. É que aqui o meu compromisso com as ciências econômicas, tá? Antes de tudo, aqui eu trato a economia como ciência e eu estou subordinando finanças à economia. No Brasil, você tem cursos para que você seja analista financeiro. Você tem cursos para que você seja consultor financeiro e regulamentação. Eu não sou consultor financeiro, eu não sou analista financeiro, mas eu entendo de ciências financeiras, né? É, dentro da graduação de economia. E alguns cursos à parte que eu fiz, cursos livres, né? Na época que eu queria ser financista. Depois eu perdi todo o interesse nisso e eu, como bom economista, eu tenho uma calculadora financeira, certo? E nos rendendo ao capitalismo, pessoal, nesse vídeo eu vou utilizar um livro que é a Bíblia, né, vamos dizer assim, da, das finanças corporativas. Tá? O nome deste livro, que é um pouco grandezinho, certo? É Princípios de Finanças Corporativas, Richard A. Braley e Stewart C. Mears e Franklin alguma coisa. Eu deixei o link aí na descrição desse livro, dessa calculadora também, desta não, né? Da calculadora financeira 12C, caso vocês queiram, porque muitas pessoas perguntam onde conseguir. Eu deixei então os links da Amazon, porque são links de afiliado. Vocês comprando por esse link, vocês ajudam o canal, certo? Se vocês quiserem ajudar mais ainda o canal, curtam, inscrevam-se, tornem-se membro, porque no clube de membros eu estou disponibilizando alguns cursos também. Eu comecei com o curso de microeconomia, tá? Por enquanto, o acesso é universal. Depois a gente pode mudar isso aí. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, então dê uma consultada. Gente, vocês perguntam o que é valeu demais. É tipo um super chat
para vídeos gravados. Algumas vezes a opção aparece ou não, e vocês deem o hype aí para me ajudar, certo? E comprando pelo link aí que eu deixei da Amazon, tanto o livro como a calculadora 12C, ou como o encarte, que é como você pode utilizar a calculadora de matriz polonesa, que é essa daqui, você ajuda o canal, tá? Você ajuda o canal comprando pelo link da Amazon, nós ganhamos uma comissão. Caso vocês não queiram comprar pelo link da Amazon, mas queiram os produtos, comprem os produtos de outras fontes, de segunda mão, alguma coisa assim. E o livro é muito interessante de ter, mas ele trata mais de finanças corporativas. Porém, eu vou utilizar alguns conceitos do livro de finanças corporativas para finanças pessoais, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que é finanças? Finanças é a ciência que estuda, né, como obter ou como melhor gerir a empresa, não, como melhor gerir a pecúnia. Léo, o que é pecúnia? Eu estou utilizando termos científicos aqui, tá? Léo, o que é pecúnia? Pecúnia é dinheiro. Né? Ou melhor, é o valor monetário. Né? Presente, evidentemente. Tá? Então eu tenho um valor presente, um valor monetário, e qual é a forma de melhor geri-lo para que o valor pecuniário, que é a quantidade de dinheiro, no tempo permaneça o mesmo valor no futuro. O que eu quero dizer com isso? R$ 100 em 1995 valeriam muito mais do que R$ 100 hoje. Nominalmente, a pecúnia é a mesma, é uma nota de R$ 100. Só que, realmente, hoje, o valor monetário de R$ 100 vale muito menos do que valia em 1995. A arte financeira, a ciência financeira, se pressupõe de como gerir o dinheiro para que o seu valor pecuniário acompanhe o seu valor relativo. Relativo ao quê? Ao período. Tá? Então, a ciência financeira tem a capacidade, ou tem o intuito, de gerir o dinheiro, a pecúnia, para que ele continue tendo o mesmo valor junto ao seu proprietário. Existem muitos instrumentos financeiros para que isso ocorra, certo? Aqui eu vou pôr uma definição de que vocês não gostam, mas as finanças, sendo um dos 4 ramos das ciências econômicas nessa divisão que eu estou colocando, ela utiliza conceitos de contabilidade, conceitos de estatística, statistics, e de econometria também. Econometria nem tanto, mas é mais estatística aplicada à economia, e muitos conceitos de contas nacionais e de macroeconomia. Sim, tá? Veja, para a economia, para a macroeconomia, para a microeconomia e para a economia política e, por consequência, para finanças, investimento é diferente de poupança. Léo, evidentemente, né? Se eu deixar o dinheiro na caderneta de poupança... Não, não, não. Poupança em economia, nós chamamos de savings, porque poupança é o ato de poupar. O que é o ato de poupar? O ato de poupar é muito simples e muito renegado por quem trata de educação financeira ou quem se interessa por educação financeira. Poupar é quando você tem a sua renda menos o seu consumo é igual à sua poupança. E poupança é diferente de investimento. Porém, a poupança pode tornar-se investimento. Na verdade, o investimento é o capital inicial, né? Vamos escrever capital com K. O capital inicial do investimento é o que veio para você como poupança. Como assim? Para uma pessoa ou para uma empresa poupar, para uma empresa também poupar, mas vamos dizer assim, para a empresa é receita menos custo é igual a lucro, certo? Muito bem, para uma empresa. Só que a empresa tem que distribuir o lucro, que é o patrimônio líquido dos sócios. Só que se ela reter algum desses lucros, ela está poupando. Isso são savings da empresa, que é o capital de giro, esse tipo de coisa. Muito bem.
Mas falando de finanças pessoais, receita menos o consumo é igual a savings, é igual a poupança. Tá? O que é isso? Eu ganho 2, 3 mil reais e eu gasto 2.500 reais. Eu tenho uma poupança de 500 reais por mês. Os nossos queridos, vocês, meus queridos inscritos, estão falando, nossa, 500 reais se eu deixo em tal título financeiro, nisso, naquilo, tal, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu estou evitando falar nome de coisas porque eu não quero ficar falando que esse vídeo não é de investimento. Então, só estou mostrando o que é finanças, tá? Muito bem. 500 reais por mês. Com 500 reais por mês é um bom número realmente para você fazer, para você guardar o seu dinheiro. Certo? Só que tem um problema. No Brasil nós temos inflação muito alta. E eu fiz uma série de vídeos mostrando, aí sim com títulos financeiros, e lá eu mostrei, falei várias vezes que não é um vídeo de investimento, esse tipo de coisa, que às vezes, deixar o dinheiro entesourado, que eu já vou explicar o que é isso, mesmo que pagando um juros, que é o prêmio de você deixar o dinheiro parado, você não consegue consumir tudo o que você conseguia consumir antes. Tem um vídeo aí que eu fiz um cálculo quanto você conseguiria consumir com um dinheiro que você deixou parado em vez de comprar um carro ou um celular em 2015, quanto você conseguiria consumir de carros e celulares se você tivesse deixado o dinheiro parado, corrigido ao CDI, né? E vocês viram que alguns itens você realmente perdeu o valor de troca. O seu pecúnio hoje não consegue trocar pelo bem objetivo. Mas, Léo, ele precisa superar a inflação, né? Só que tem um problema, a inflação é heterogênea. O que quer dizer isso? Alguns bens e serviços crescem de preço, o nível do preço de alguns bens e serviços aumenta mais do que o resto da economia. E IPCA não é inflação. IPCA é uma forma é um índice que mede uma cesta de consumo. E o IPCA mede uma cesta de consumo de pessoas que ganham mais ou menos 10 salários mínimos, se eu não estou enganado, mas pessoas que ganham até 10, 12, 15 mil reais. Tem que ver lá direitinho, porque isso sempre muda, né? Não sempre muda, mas tem uma variação, vocês deem uma olhada lá. Então, quando você diz que para eu, esse dinheiro que eu estou poupando, ele tem que pagar pelo menos a inflação, você tem que saber qual é a sua inflação. Porque, veja, você não é todo mundo, como diria sua mamãe, certo? Não importa se todo mundo pula do penhasco, certo? Ou se todo mundo entra dentro do rio, não importa. Você não é todo mundo. O importante é saber qual é a sua inflação. O que você quer? Você está gerindo dinheiro para fazer o quê? Para deixar lá. Memento mori. Uma hora você vai precisar do dinheiro. Ou você vai deixar de herança. Tá? Eu já estou partindo do princípio que você quer poupar. Tá? Por quê? Porque eu estou falando que o seu consumo é menor do que a sua renda. Né? Consumo é menor que renda, porque eu quero que savings seja maior que zero. Tá? E eu estou falando que savings é igual a 500 reais por mês. Muito bem, a sua inflação sendo heterogênea, e eu já partindo do princípio que você quer poupar, aí você vai falar, Léo, mas eu sempre tenho que poupar. Eu já mostrei para vocês que se o seu consumo está quase igual à sua renda, não te sobra dinheiro. Não sobrando dinheiro, agora um conceito microeconômico, existe um negócio chamado restrição orçamentária. Nem tudo que você quer consumir cabe dentro da sua carteira. Então, se você quiser fazer poupança, você vai deixar de consumir. Às vezes, deixar de consumir é deixar de comprar um Cartier Santos, por exemplo. Deixar de consumir é deixar de comprar uma Mercedes. Deixar de consumir é deixar de comprar um iPhone 17, sendo que você já tem o 16, por exemplo. Nem tem 17, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. É você deixar de comprar, assim. Mas às vezes deixar de consumir é comprar 1 quilo de frango em vez de comprar 1,5 kg. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, você tem que saber se você quer poupar. Porque outro conceito microeconômico, utilidade marginal do dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, menos aquele dinheiro te dá utilidade. Se eu já tenho 1 milhão de reais, eu não quero 50 reais. Mas se eu ganho um salário mínimo, eu quero 20 reais. Por quê? Porcentagem, quanto aquele dinheiro faz falta para você. Partindo do princípio de que 500 reais não muda a sua utilidade, ou seja, você está satisfeito gastando o que você gasta,
E tendo de dinheiro o que você tem de dinheiro, você sobra R$ 500 por mês. Mas, evidentemente, você não quer que esse dinheiro perca valor. Bem, isso aqui é savings. Léo, exemplos de savings. Eu dou exemplos de savings, poupança, né? Savings, né? Que é diferente de investimento, né? Savings, né? Savings é poupança em inglês, é o conceito macroeconômico. Mas poupança no Brasil é um savings. Poupança no Brasil, a caderneta de poupança é savings. Títulos que paguem juros são savings. Se você está emprestando dinheiro, emprestar dinheiro a juros, é poupança. Léo, mas tem risco? É poupança. Por que é poupança? Porque a taxa de juros é uma correção monetária. A taxa de juros é uma correção monetária. Ela é o custo, ela tem que pagar o custo de oportunidade. Ela tem que pagar o custo de oportunidade do que de não gastar. R$ 500, gente. R$ 500 é muito dinheiro, Léo. R$ 500 é muito dinheiro. Mas se você for sair com seus amigos no final de semana, dependendo do quanto você come e quanto você bebe, já foi esses R$ 500. Ah, Léo, mas eu tenho que ter disciplina. Por quê? Ah, porque eu tenho que guardar, eu não sei o futuro. Muito bem. Ou eu quero fazer uma reserva de valor. Muito bem. Ou eu quero fazer uma viagem, ou eu quero comprar, ou eu tenho que pagar o tratamento de saúde da minha mãe, da minha avó. Beleza. Eu só tô falando o seguinte. Deixar de gastar é um custo em si. Deixar de gastar é um custo em si que você tem que saber o porquê. E quando você empresta a juros, título público, debenture, emprestar para banco, não importa. Isso é correção monetária. Ah, Léo, mas eu posso ter ganho de capital. Sim, você pode. E normalmente você tem ganho de capital quando você deixa em renda fixa. Sim, você tem ganho de capital. Você pode ter ganho de capital. No Brasil, existe sim o rentismo, que é você render o dinheiro em renda fixa. Ele sim dá dinheiro, sim. Mas o nome disso é entesouramento. Entesourar. Até porque aqui normalmente também você está fazendo isso para ter uma reserva, para você reservar valor, para que aqueles R$ 500 ao longo de um ano sejam R$ 6.000, que é um salário a mais, para você ter um colchão ali, né, para uma reserva, uma gordura para queimar caso dê alguma coisa, porque a vida pode acontecer, certo? Muito bem. Só que o nome disso é entesourar. Isso não é investir, macroeconomicamente falando, e na boa definição das ciências financeiras. Isso não é investimento. Isso é reserva de valor. Isso é entesouramento. Ah, Léo, mas eu posso ter ganho de capital. Sim, através de rentismo. Você pode ter ganho de capital, sim. Só que o problema é o seguinte: vocês ficaram muito bravos comigo e veio até gente falar aí comigo, mandou eu tomar cuidado. Mas o problema é o seguinte: você pode ter ganho de capital, mas o que você tem que entender é o seguinte: como você sabe que isso é ganho de capital e não apenas correção? Porque os juros é para pagar o custo de oportunidade. Os juros não é para ganho de capital. Você pode ter ganho de capital e normalmente tem ganho de capital no Brasil. Só que os juros é para correção. Como você mede? Como você mensura? Léo, por que eu quero mensurar? Porque eu não sei o que você quer, eu estou tratando de ciência econômica aqui, financeira. Como você mensura isso? Como? Como você mensura? Léo, posso utilizar inflação. Eu posso utilizar IPCA? Eu posso utilizar IGP? Né? Eu posso utilizar tudo isso. Nos Estados Unidos, esse livro é um livro americano, né? Mas ele utiliza também o IPCA americano para falar se a empresa deve deixar o dinheiro em tesouraria, né? Ele até fala aqui, eu deixei até em inglês, né? Investment decision or financial decision, né? Eu vou ler as 5 leis do livro aqui para vocês, mas só estou fechando vocabulário, tá? Como você mensura? IPCA, IGP, dólar ou ouro, prata.
Carros. Quantos carros eu podia comprar? Imóveis. Quantas casas eu poderia ter comprado? Bitcoin. Qual é a sua mensuração? Léo, por que mensuração? Porque veja, quando você está reservando valor, savings, when you are doing savings, quando você reserva valor, quando você está poupando, quando você salva dinheiro, to save money, quando você faz isso, certo? Hoje eu estou Faria Limer. I am speaking only English. Certo? Quando você salva dinheiro, quando você faz savings, você tem que saber se aquele savings está preservando valor no tempo. Por quê? A decisão de poupar é a decisão de postergar consumo. Ela pode ser uma decisão de postergar consumo porque me sobrou, eu estou plenamente satisfeito com o que eu utilizei no mês, ou eu vou postergar consumo porque eu tenho medo de ser demitido, ou eu tenho muita utilidade de saber que eu tenho 3 meses do meu salário no banco. Ótimo. Ou, não adianta que eu tenho 16, 17, 18 anos, eu já quero guardar dinheiro para quando eu tiver 60 anos e me aposentar. Beleza. Cada um sabe o que faz, mas o importante é o seguinte, você suou para ter o seu dinheirinho. Você tem que mensurar se no tempo postergar consumo lhe foi útil. E veja, quando você entende isso, você pode perder um pouco da neura de que você está perdendo dinheiro com custo de oportunidade no mercado financeiro. Por quê? Porque você entende o seguinte: não, Léo, eu não quero. Não, eu só quero deixar um salário. Eu quero deixar 2, 3, 4 meses do meu consumo mensal guardado. Porque pode ser que eu seja demitido. Então eu quero deixar 6 meses de renda guardado. Então, 6 vezes a minha renda mensal é igual à minha poupança. Beleza, ótimo. Só que entenda o seguinte: o que você está fazendo é um seguro. Insurance. Seguro a quem? A você mesmo. Você está se segurando. Você está se fiando no tempo. E aí, o que você tem que entender é o seguinte: você não sabe quando você vai utilizar. Então você tem que mensurar se essa renda guardada acompanha o seu consumo. Então você tem que ter uma correção monetária. E se postergar esse consumo lhe foi útil. Léo, nunca fui demitido. Eu trabalhei anos, nunca fui demitido, tenho 6 meses de renda guardado, nunca fui demitido. Então eu perdi dinheiro deixar investido? Não, porque esse dinheiro lhe deu segurança, ou seja, bem-estar. Você deita à noite, dorme que nem uma criança, porque você sabe que você tem dinheiro guardado no banco. E eu não estou tirando sarro. Cada um no seu cada qual. A pessoa se sente segura assim, ótimo. Ótimo. E quanto à idade, se tem gente contando dela, se tem esposa, se tem marido, a maioria dos casamentos terminam por culpa de dinheiro. Na verdade, não é a causa, não é a causa formal, né? É a causa eficiente, mas de qualquer maneira, né? É a dureza dos seus corações, né? Como diria nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enfim. Então é bom você ter uma reserva se você achar que assim é bom. Mas o que eu estou falando é o seguinte: como você mensura isso? Como você mensura se o dinheiro que você está deixando guardado não está perdendo valor no tempo? Por IPCA, por IGP, por dólar, por ouro, prata, Bitcoin? Como você mensura isso? Por salários mínimos? Gente, salário mínimo é uma ótima forma de mensurar no Brasil. É muito bom, realmente. Realmente, não estou tirando sarro. É bom. Eu quero. Léo, mas eu ganho 10 salários mínimos. Por que eu vou mensurar esse salário mínimo? Pega o dinheiro que você quer guardar. Você ganha 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Fala que você quer sempre ter 10 salários mínimos guardados sem aportar. Então, daqui 10 anos eu quero continuar tendo 10 salários mínimos. Veja o que rendeu isso. O que rendeu isso. Porque você está mais ou menos com a mesma riqueza que o resto da sociedade. Porque todo mundo no trabalho, os outros salários, normalmente, também crescem junto com o salário mínimo. Né? Se corrigem junto com o salário mínimo. Então também você pode ver assim. Para pagar o quê? O custo de oportunidade de postergar consumo. Isso é muito importante você saber isso. Porque renda fixa,
poupança, isso não é investimento. Isso é reserva de valor. Léo, então, imóveis. Imóveis são investimentos. Se você é uma empresa. Se você é uma pessoa física, não é. Léo, mas que absurdo. Não briga comigo. Não briga comigo. Briga com o Manual de Contabilidade Nacional. Certo? Briga com conceitos microeconômicos. Tá? Pessoas físicas só podem investir a partir do mercado financeiro ou quando montam algo análogo a uma empresa. Se você compra terrenos para construir, você, mesmo que você não tenha CNPJ, você está fazendo algo análogo a uma empresa, porque é um empreendimento. Então, sim, isso é um investimento. Se você compra achando que lá na frente vai valorizar ou você deixa de aluguel, você está tendo renda de capital. Mas isso é mais uma reserva de valor. Deixar para aluguéis é uma reserva de valor. Porque, teoricamente, você só está deixando o capital pagar a si mesmo, né, o custo de carregamento do capital. Tá? Mas veja, savings não é ruim. Fazer poupança não é ruim. É bom você ter uma tranquilidade, muito bom, tranquilo. Tá? Ah, e uma coisa importante de savings, tá? É uma característica importante. No savings, você não arrisca. Não há risco, né? Não há risco de capital. Você não arrisca o seu capital. Léo, como assim? Quando eu empresto para alguém, pode ser que eu perca o capital? Sim, pode. Pode. Da mesma forma que se você deixa o dinheiro na carteira para usar daqui 3 dias, pode ser que você seja roubado. Pode ser que você perca o dinheiro. Pode ser que a nota desfaça com alguma reação que aconteça. Pode acontecer, certo? Mas isso é reservar valor com alguns riscos. Mas o risco de capital aí já é investimento. Você põe o capital, você não sabe se você vai tirar. Você deixar um monte de trigo guardado na despensa para utilizar no inverno é reservar capital. Você colocar e plantar o trigo com a esperança de que daqui 2 anos você tenha o dobro das suas sacas, isso é investir. Tá? Léo, o que é certo? O que o seu coração mandar. Aqui não há moralidade. O certo e errado, vocês são adultos, vocês consultem consultores financeiros, mas só tenham isso em mentalidade. Tá? Savings, você não arrisca capital. Você emprestando dinheiro numa debenture para um banco, bancos no Brasil não, mas eu digo ao risco do negócio, evidentemente. Né? Mas também tem garantia, tem seguro que você pode fazer. Léo, mas em ações eu posso fazer seguro? Pode, mas aí já é derivativo, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso são savings, isso é poupar, isso é reserva de valor, isso é entesouramento, certo? E sendo entesouramento, o que seria então investir, né? Voltando para a macroeconomia, né? Investimentos vêm do dinheiro que você tem poupado, né? Vem do dinheiro que você consegue poupar. Seja que você já deixou poupado e acumulou na poupança em forma de poupança, mas não a caderneta, né? Em forma de savings, seja debaixo do colchão, na carteira, na conta corrente, dinheiro que você abriu mão de consumo, e um pouco desse dinheiro você resolve fazer um investimento. Tá? Investimento, né? Demanda uma coisa que é o seguinte: né? Poupança é preservar valor no tempo. É você abrir mão de consumo, postergar consumo para que o valor seja preservado no tempo, e aqui é o valor eficiente, o valor em si, daquele pecúnio. Nominalmente, o dinheiro pode crescer, mas o que ele compra é você querer preservar mais ou menos. É uma correção monetária. Você pode ter ganho de capital? Pode, mas o importante é como você mensura. Tá? Pode ter ganho de capital? Pode. Mas o objetivo é preservar valor no tempo e você minimiza o risco de capital. No investimento, né? Aqui são savings, aqui é investment. Né? No investimento, você posterga consumo no tempo, na esperança, na expectativa de que você tenha um maior valor
no futuro, no tempo, né? Aqui você tem a esperança de manter o poder de compra no tempo, né? Como poupança. Como savings, como investimento, você tem a esperança de aumentar o poder de compra no tempo, tá? E no investimento você tem uma coisa que se chama risco de capital. Porque quando você tem investimento, você transforma as suas savings, o seu dinheiro, em uma coisa chamada capital financeiro. Tem um vídeo que eu explico o que é economia real e economia financeira, tá? Quando você tem poupança, você está apenas entesourando. Você não pôs esse dinheiro na economia. Léo, mas eu emprestei para um banco, emprestei para o meu amigo, deixei o dinheiro para uma empresa, deixei na poupança e o banco utiliza esse dinheiro para na caderneta de poupança para moradia, se eu não me engano. Sim, mas esse dinheiro está à sua disposição, né? Não, mas CDB são de 5 anos, 10 anos, tal, mas esse dinheiro é seu. Você não ganhou nada em troca, a não ser um título. Com capital financeiro, você aplica esse dinheiro na economia. E você vira dono de ativos reais via mercado financeiro, mercado de capitais. Ações, opções, esse tipo de coisa. Cotas de fundo de investimento, cotas de empresa, né? Uma empresa de responsabilidade limitada, não precisa ser uma SA, né? Você vira sócio. Comprar um caminhão, comprar um carro para virar motorista de aplicativo, gente, isso é investimento. Isso é investimento. É um terrível investimento, Léo. É burrice. Ou eu ganho dinheiro com isso. Comprar uma bicicleta para fazer a entrega do iFood é um investimento, gente. Isso é investimento. Por quê? Porque a bicicleta para você virar entregador de aplicativos de comida, o notável iFood, né, que é o Brent Market, para você comprar um carro para fazer entregas e motorista de aplicativo, você comprar uma barraquinha de cachorro quente, você comprar uma panela numa loja para você produzir brigadeiro para vender, isso é investimento. Léo, mas isso é ridículo? Ridículo do ponto de vista quantitativo. Né? Do ponto de vista quantitativo, sim, isso é ridículo para a conta da conta de capitais do Brasil, e se você não é pejotizado, né, se você não é formalizado, isso nem conta no PIB. Mas isso é investimento. Você está abrindo mão de dinheiro agora porque você acredita que você vai ter lucro no futuro e você vai ter renda. Né? O capital financeiro paga renda ou juros. Tá? Muito bem. Juros sobre capital próprio, por exemplo. Muito bem. Isso é investir. Só que tem um problema. Se você comprou a bicicleta, ninguém te garante que você vai recuperar o dinheiro da bicicleta. Você comprou a bicicleta para fazer entregas, né? Ninguém te garante que esse dinheiro vai voltar. Ninguém te garante que quando comprar essa bicicleta, mesmo se você vendê-la novamente, ninguém te garante que você não precisa ficar aportando mais e mais dinheiro naquela bicicleta, borracharia, pneu, ou que valha, ou carro do aplicativo, você vai ter que colocar capital de giro em forma de combustível, né? E você tem um capital humano para operar aquilo ali. Né? Capital financeiro é uma parte da produção. Em ações, ninguém te garante o valor da ação. Né? Por quê? Porque no investimento você tem o risco. Você tem muitos riscos, mas riscos no sentido de nome dos riscos. Né? Não estou falando que é muito arriscado. Aí depende da sua disposição a risco. Né? Mas, o que eu digo de risco? Você tem o risco operacional, mas não sou eu que vou operar. Mas, se você comprou a ação de uma empresa, a empresa está operando. Ela pode levar uma multa, pode pegar fogo na fábrica, o gestor, que era genial, aposenta, ou acontece alguma tragédia, ou ele tem uma briga política dentro da empresa, porque existe política dentro de empresa, e ele sai. E a empresa nunca mais é a mesma.
o risco de um grande concorrente, risco regulatório, são riscos operacionais. Risco regulatório, sim. Risco de governança, são riscos operacionais. Você pode ter um risco. Você almeja um retorno, seja em forma de dividendo, seja em forma de aumento de capital quando vender a ação, seja em forma de investimento, de yield, né? de dividendos. Fundos imobiliários, mesma coisa. Fundos de mercado, mesma coisa. Você tem uma expectativa. Você vai montar uma barraquinha de cachorro-quente. Você precisa de capital de giro, você precisa de trabalhador, você tem risco trabalhista, você tem risco de não agir conforme a fiscalização, né, e a regulamento e levar multa. Você tem risco de segurança pública da sua barraquinha ser assaltada. São todos riscos. E pode ser que você nunca recupere o capital. E pode ser que o capital inicial demande capital de giro e você nunca consiga o break-even. Isso é investimento. Quando você compra ações, você paga taxas, você tem o custo de carregamento, você tem a desvalorização. Que custo de carregamento se eu deixar a ação lá? Mas e se no meio do caminho você precisar de dinheiro? Vendo agora? Não vendo. Bitcoins, a mesma coisa. Vou comprar Bitcoin. Bitcoin eu não sei se pode entrar como investimento ou reserva de valor. É reserva de valor, né? Porque partindo do princípio que o Bitcoin é dinheiro, é como você investir em ouro, né? É como você investir em dólar, né? Então, quando eu falo investir, é o termo impróprio, não é o termo científico, né? Eu estou aplicando em dólar, eu estou aplicando em bitcoins. Né? Mas existem, sim, uh, no, no mercado derivado de criptomoedas, que você pode comprar como se fosse ações de algo, cotas de algo em criptomoeda e aquilo te paga, né, nos Emirados Árabes há empreendimentos que são financiados a partir da emissão de criptoativos. Né? Bem, não sei a legalidade disso aí. No Brasil, acredito que não pode. No Brasil não possa. Mas você pode utilizar o capital financeiro em cripto, sim. Mas não, comprar bitcoins é uma reserva de valor. Né? Que pode ter ganho de capital, sim. Mas só porque teve até agora, não sei o que vai ter no futuro. Isso aqui também. Isso aqui eu nem preciso falar. Né? Investimento, a vida é como ela é. Você tem uma empresa de 300, 400, 500 anos funcionando. Amanhã o modelo de negócio acaba. Né? É assim. A vida é assim. E aqui eu tenho. Tá feio, né? Tá em inglês aqui também. O livro que eu coloquei em português, mas eu tenho ele em Kindle em inglês, tá? Veja, esse livro é um livro de finanças corporativas, mas ele tem umas 5 regras, logo no início, que podem ser utilizadas para a sua ideia se você quiser investir. E como está em livro, eu não sinto necessidade de dizer que não é uma dica de investimento, esse tipo de coisa. Não, é a boa doutrina, vamos dizer assim, dos investimentos do mercado financeiro, tá? Das finanças. Aqui ele fala corporate, so a gente pode adaptar, né? Corporate finance is all about maximizing value. Finanças corporativas é, tudo que é sobre finanças corporativas é sobre maximizar valor. Ou tudo que você deve saber é sobre maximizar valor. Isso pode ser sim para quem quer maior valor no futuro, se você está investindo. Só que a oportunidade, o custo de oportunidade do capital está no padrão para decisão de investimento. Né? The opportunity cost of capital sets the standard for investment decision. Né? Ou seja, para você ter a decisão de investir ou não, aqui eu estou falando em investir, não poupar, não poupar, porque veja, o risco de poupar, o risco de você fazer apenas reserva de valor, né, é o risco do consumo, é o risco de você não conseguir recompor o valor que você deixou de consumir. Se você deixou de consumir 4 pães para guardar aquele dinheiro, você espera que no futuro você tenha pelo menos os 4 pães recompostos em dinheiro. Né? Pode ser que isso não aconteça. Esse é o risco da renda fixa. Esse é o risco
do investimento que você deve pensar, da reserva de valor, do entesouramento. O risco do investimento é a perda de capital. É o custo de oportunidade, né? É o risco de oportunidade de que você poderia comprar a ação A em vez da ação B, só que a ação B valorizou mais ou te deu mais rendimento ou se tornou um negócio mais sustentável ao longo do tempo do que a ação A. Esse é um risco também. É o risco de você não tomar a decisão certa. Tá? E um dólar, a safe dollar is worth more than a risk dollar. O dinheiro, um dólar, ou seu dinheiro, pecúnio, seguro, vale mais do que ele inseguro. Ou seja, entre tomar a decisão de poupar e investir, mesmo que o investimento tenha uma previsão de um retorno 1,5 vezes o retorno que você acha que você vai ter na poupança, você tem que saber se essa metade do prêmio, ou seja, esse 50% a mais que você pode ganhar com risco, se ele vale a pena. Certo? Smart investment decision create more value than smart financial decision. Uma decisão inteligente de investimento cria mais valor do que uma decisão financeira inteligente. Qual a diferença, Léo? Decisão de investimento é real assets. Economia real, é o que eu estou falando aqui. Então, o que vocês estão falando de que não é assim, que não existe, que isso, que aquilo, que vocês falam que eu estou exagerando, que renda fixa não é investimento, tá aqui, tirei de um livro universitário, a Bíblia do financeiro. Que real assets. Economia real. Ações, ação é economia real, é lastreada em economia real. Real assets. E aqui, financial decisions são venda de ativos financeiros. Léo, mas veja, ações são ativos financeiros. São. Para uma empresa. Para você ter uma ação é economia real. Porque você está participando da economia real via mercado financeiro. Não esqueça que o livro é sobre corporativo. Para uma empresa, é ela ter em tesouraria um dinheiro investido em outra empresa. Então essa é a diferença. E uma boa governança é mais empresa, mas para você também. Para você ter um bom equilíbrio, para você saber o seu risco, onde você quer entrar, onde você quer sair. Né? É um livro muito bom, dê uma olhada, ele é mais corporativo. Mas o que eu quero dizer é que não é certo nem errado de investir ou não. Não é certo nem errado poupar ou não. Isso é próprias finanças que dizem isso. É a própria introdução a finanças que diz isso. Que economia dá todo o cabedal teórico das finanças. E através do cabedal teórico econômico, reserva de valor é poupança e o custo da poupança é abrir mão de consumo. Ou você aumenta a renda, mas a renda tem uma propensão marginal virar consumo. Então você também tem que postergar, você tem que saber o que você faz, se você quer poupar ou não. Veja, mas eu poupo porque a aposentadoria no país. Ou, Léo, se você não poupa, o que você vai fazer? Isso aí é cada um seu cada qual. Veio comentários no sentido, você está falando para as pessoas não pouparem? Não, eu estou introduzindo a finanças, gente. Existe risco na poupança. Não na poupança, Caixa Econômica Federal. No ato de poupar, em savings. E o risco da poupança é você perder valor ao longo do tempo. E o risco do investimento é você perder o capital. O risco de capital. E eu ainda tenho um pouco de tempo. No mercado financeiro, vocês devem conhecer a matemática financeira, né? Que montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a tempo. Certo? Isso aqui é para a renda fixa. Certo? Para juros constantes. Né? Aí você pode fazer em parcelas, caso os juros forem constantes.
né, não constantes, você faz em parcelas. Né? Você pega um montante de cada período e transforma em capital do outro período para saber o investimento, né, para saber os juros. Você faz tabela no Excel. Muita gente fala assim: olha, Léo, mas você faz as contas erradas porque o certo é continuar aportando. Tá bom, sem problema nenhum. Mas em nenhum momento eu me dispus a falar como vocês devem investir. Eu me dispus a falar o que vocês devem levar em consideração. Se você for poupando ao longo do tempo, ótimo, parabéns, é bom, é louvável ter uma reserva de valor. Mas o importante é a mensuração. Você está ganhando com isso, você está perdendo com isso. Qual é a utilidade? Como útil lhe foi? Útil do ponto de vista microeconômico. Menkil, Pindic, eles vão te falar coisas assim. A utilidade de poupar. Isso é microeconomia. Utilidade marginal, esse tipo de coisa. Para investimento, é propensão a risco. E uma coisa que eu quero. Isso é a fórmula da renda fixa. É isso. É basicamente isso. Léo, mas tem a tributação, tem isso, tem aquilo? Sim. Aí você vai saber quanto que é o montante líquido. Né? Quanto é o montante líquido. Porque aí teve gente que falou, não, mas você tem que considerar que CDI é igual a tanto de Selic, você tem que falar para não falar desinformação. Não, meu amigo, eu disse que, desconsiderando os tributos, você que faz conta de tributo, mas a pessoa pode saber que não existe tributos. Então essa pessoa deveria ser impedida de investir ou de aplicar. Isso aqui está no YouTube para quem quiser assistir, mas isso aqui não é para criança e não é para quem se comporta como criança. Isso aqui não é minha aula, eu digo investimentos, finanças. Pessoas têm que estar em pleno uso de suas faculdades mentais. Por quê? Porque aqui há risco de capital. Opa. Léo, por que você escreve com K? Porque capital em economia a gente pode escrever com K, né? Mas quando vai escrever fica feio, né? Capital. Quando vai escrever capital, né? Aqui K, mas quando vai escrever fica feio. Aqui há risco de capital. Aqui, né? Há o risco de você perder realmente. Ganhar do nominal, mas perder no real. Mas, Léo, o importante é o IPCA, já falei. O importante é a inflação heterogênea, conceito de microeconomia. Então é muito importante essa diferenciação de savings e investimento. Eu comprar novas canetas é um investimento, certo? Que eu estou postergando, não por falta de capital, até porque se faltar R$ 5 eu não deveria estar falando na internet, mas por falta de tempo, certo? É isso que vocês têm que levar em consideração. Outra coisa, por que eu gosto de mensurar renda fixa em dólares? Porque no Brasil, pessoas que têm né, savings é igual a renda menos custo, né? Que é renda disponível já com tributação, tudo e tal. É consumo, né? O consumo. Pessoas no Brasil que têm a diferença entre renda e consumo maior que zero, né? São pessoas que ganham mais do que o IPCA mede. O IPCA mede até uns 10, aí você tem que ver aí. Então, a sua inflação, a inflação de uma pessoa que ganha mais de uns 10 salários mínimos, é uma inflação que é muito impactada pelo dólar. Então, seria interessante, se você ganha mais de 10 salários mínimos, sim mensurar pelo dólar. Mas o dólar muda toda hora. Tem forma de fazer isso, eu não vou falar. Procure um assessor de investimento e fale: olha, eu quero uma inflação que pague a minha cesta de consumo. Eu quero um retorno da inflação que pague a minha cesta de consumo. Aí você conversa com ele. Mas isso você tem que saber, se você quiser utilizar o dólar, evidentemente. Não, eu quero usar o ouro. Eu quero usar o ouro. Então tá bom, procura algo que pague ouro. Bitcoin, nada vai acompanhar, tá, gente? Nada. Até agora nada acompanhou, pode ser que acompanhe no futuro, mas até agora nada, né? Então, faça o que você quiser aí, certo? Mas eu tô guardando um dinheiro para começar a dar entrada a uma casa própria. Procura aí um assessor de investimento. Mas no ponto vai ter um monte de gente aí que vai falar, mas esse é mais simples. Léo, mas existe marcação a prazo de renda fixa? Existe, existe. Não é marcação a prazo. Vender antes da marcação, esqueci o nome.
Existe. Mercado secundário, existe tudo isso. Existe. Mas quando o pessoal fala isso, eles falam o risco dos juros baixar, né? Da taxa base de juros baixar e os juros que você está ali, né, do seu baixar referente ao outro, então o seu título perdeu valor se você não levar até o prazo, né, até o pagamento, se você não carregar até o pagamento. Sim, existem esses riscos também, sim, existe. Mas partindo do princípio que você o leve como reserva e não faça derivativo, né, não derive, né, o papel, isso é renda fixa. Léo, é certo investir? Cada um sabe o que faz. Né? Cada um sabe o que faz. Tem filósofos que já trataram sobre isso. Existe a moralidade ou não de ser rentista. Existe a moralidade ou não de ser investidor. E aí cada um sabe o que faz. Procure os filósofos aí, procure um padre, um imã, um xamã, o que vocês quiserem. E sempre se atentem. Qual é a sua inflação heterogênea? Me perguntaram aí, como eu calculo? Gente, pega o que vocês queriam comprar há 10 anos e vejam qual o preço, qual tá agora, se valeu a pena vocês guardarem ou não. Pega de mês para mês, vê o IGP, procura, gente, procura. Tá. É isso. É isso que eu quero falar hoje. Tratar renda fixa, tratar finanças como ciência, tá? Aqui é muito importante isso aqui. É muito importante esse do livro. Né? É tudo sobre maximizar valor. Valor é diferente de amount. It's not about maximum amount. It's about maximum value. É sobre o valor. The opportunity cost of capital. O custo de oportunidade de capital está no padrão dos investimentos, né? Está nos standards, né? Nas bases, no padrão para a decisão de investimento. Qual o custo de oportunidade do capital para você investir? Mas qual o custo de oportunidade também de você pegar esse dinheiro e pôr na renda fixa? Sendo que se você pudesse comprar no mercado à vista um bem que você queria, você podia ter um desconto à vista. E esse desconto à vista é 20%. Por exemplo, pode acontecer. Às vezes você está maximizando também a sua poupança. Veja, às vezes não é tudo sobre diminuir a renda, às vezes também é sobre diminuir os custos. A partir da. Não é sobre diminuir o quanto você gasta apenas. É às vezes você ter mais dinheiro para você diminuir os custos do consumo. Você ter um desconto, esse tipo de coisa. E também, às vezes, compensa mais você pagar um curso e aumentar a sua renda para que sobre mais sem diminuir o consumo. Só que isso é muito complicado, porque quando você tem mais renda, você gasta mais também. Até um determinado nível. Tá, pessoal? É isso. Eu acho que eu não preciso falar, mas eu vou falar de novo. Eu não recomendei nada. Vocês façam o que vocês quiserem. Renda fixa tem ótimas oportunidades. Renda variável tem ótimas oportunidades. Consumir tudo também. Você converse com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu padre, com o seu rabino, com o seu xamã, com baborixá, não sei como é que chama, que eu quero falar com o maior respeito possível. Você converse com o seu líder espiritual. Você converse com o seu síndico do seu prédio. Você converse com a inteligência artificial que te dá conselho. Tá? Você conversa com vocês quiserem e veja se vale a pena poupar ou não. Mas veja, não viva sob pressão. Se não deu para poupar esse mês, nada como um dia após o outro. Tá? Memento mori, certo? E vejam que Aristóteles falou sobre isso. Tá? É isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.